Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, engenharia de software, desenvolvimento dirigido por testes. Olá, eu sou o professor Marcelo Fantinato, esta é a disciplina Engenharia de Software e nós vamos falar agora do desenvolvimento dirigido por testes. No estúdio da Univesp, o professor Marcelo Fantinato usa óculos de armação retangular preta, camiseta bege e calça preta. O docente está atrás de um púlpito de acrílico e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à esquerda do professor em um plano mais aberto do estúdio. Bom, o que é o desenvolvimento dirigido por testes? É uma abordagem dentro da engenharia de software em que nós seguimos um processo um pouco diferente da abordagem tradicional. O que eu chamo de abordagem tradicional? Abordagem em que primeiro eu faço a implementação, a codificação e depois eu vou fazer o teste. Isso é o que a gente vê normalmente nos processos dos métodos tradicionais: requisitos, projeto, implementação e teste. A abordagem de desenvolvimento dirigido por testes, ela inverte isso, né? No slide intitulado TDD, as informações. Test Driven Development, TDD, nasceu no contexto dos métodos ágeis, amplamente usado hoje, inclusive em métodos não tradicionais, não ágeis, também chamado Test First. Por isso que ela é chamada, como aparece aqui embaixo, também chamada de Test First, de testa primeiro. Ou seja, você coloca o teste antes da implementação, inverte. Primeiro você testa para depois implementar. Mas como é isso? Como é que você vai testar algo que ainda não existe? Calma que daqui um pouco vocês vão entender isso melhor. Mas a ideia é justamente essa. É você testar antes mesmo de ter o que testar. Bom, o nome oficial é Test Driven Development, do inglês, né? Por isso a sigla TDD. E em português a gente usa a sigla TDD, mesmo sabendo que é do nome em inglês, é bastante comum a gente falar que a gente segue o TDD, segue a abordagem TDD para o desenvolvimento. Essa abordagem, né, ela nasceu no contexto dos métodos ágeis, mais especificamente no XP, no Extreme Programming, como dos princípios, dos princípios que são seguidos nessa abordagem, mas dada a sua popularidade, ela se estendeu por outros métodos. Hoje ela é amplamente usada, inclusive em métodos tradicionais da engenharia de software, ou seja, em métodos que não são ágeis. Mesmo equipes que não seguem os métodos ágeis, ainda assim várias delas seguem o desenvolvimento dirigido por teste, o TDD, ou o Test First. Novo slide com as informações. Abordagem para o desenvolvimento de software em que se intercalam testes e desenvolvimento de código. Código de desenvolvimento incremental. Próximo incremento só começa depois que o anterior seja aprovado em todos os testes. Então, essa abordagem, na verdade, ela é uma abordagem que ela intercala teste e desenvolvimento. Teste, desenvolve, teste, desenvolve, teste, desenvolve. De certa forma, o teste de unidade, ele já é isso, né? Só que desenvolve, teste, desenvolve, teste, desenvolve, teste. Agora é testa, desenvolve, testa, desenvolve. Inverteu e vai intercalando. Essa intercalação ela é feita necessariamente por meio de incrementos de software, então vocês devem se lembrar que os métodos ágeis trabalham muito com incremento, embora outros métodos tradicionais também trabalhem com incrementos. E o próximo incremento, né, você faz um incremento. Você só vai fazer um próximo incremento, um outro pedacinho do software, apenas depois que o anterior tiver passado em todos os testes. Não significa que é apenas depois que ele tiver sido testado. Se ele tiver sido testado e falhado em pelo menos um caso de teste, você tem que corrigir, e aí depois que ele passar em todos os testes, ok, vamos para o próximo incremento. Vamos evoluir. Em novo slide, o título Processo e um diagrama composto por 4 caixas de texto. A primeira é intitulada Identificar nova funcionalidade, da qual parte uma seta para baixo e indica a caixa de texto Escrever teste. Dela, uma seta vai para a direita em direção à caixa Executar teste.
de executar teste, uma seta aponta um losango do qual parte uma seta denominada falhou, que indica a caixa de texto implementar funcionalidade e refatorar. Dessa caixa parte uma seta que retorna a executar teste. Uma seta denominada passou parte de cima do losango e retorna à caixa de texto, identificar nova funcionalidade. Agora, ir para o próximo incremento significa seguir esse processo aqui. Esse processo significa, primeiro eu identifico uma funcionalidade, que vai ser implementada. Uma vez que eu identifiquei uma funcionalidade para ser implementada, a primeira coisa é escrever um teste para ela. Projetar um caso de teste, certo? Projetar um caso de teste. Esse caso de teste, ele vai ser escrito antes mesmo da funcionalidade ser implementada. Então, se eu tenho lá, vamos pegar aquele exemplo simplesinho, ilustrativo de um cálculo de raiz quadrada. Então, antes mesmo de eu implementar uma função, um método que calcula a raiz quadrada, eu vou fazer um teste, escrever um teste para testar aquela função que ainda nem existe. Se eu entrar com 4, tem que sair 2. Se eu entrar com menos 1, tem que sair resultado inválido, alguma coisa assim. Eu faço alguns testes, não um só, mas eu faço alguns testes seguindo aquelas ideias lá de quantos testes mínimos eu preciso para conseguir testar várias situações equivalentes. Bom, uma vez que eu escrevi o teste, então eu executo esse teste, olha. O que vai acontecer quando eu executar esse teste a primeira vez? Vai falhar? Por quê? Porque a função ainda nem foi implementada. Bom, e aí eu pergunto,